Olá, você que nos assiste aqui nesse vídeo da Escola do Ministério Público. Meu nome é Alexandre Carrinho Muniz, sou diretor da Escola do Ministério Público, professor também da disciplina de Processo Penal, mestre em Ciências Jurídicas. Quero apresentar aqui esta banca que hoje vai falar um pouquinho a respeito do concurso e do curso da Escola do Ministério Público. O professor Henrique Rosa Zizemer, mestre e doutorando, também professor da disciplina de Legislação Institucional e de Direito Penal. O professor Ayrton, que também é doutor e professor aqui da Escola do Ministério Público, que também leciona a disciplina de Direito Penal. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito da expectativa do novo concurso do Ministério Público de Santa Catarina, que está por vir, cuja resolução já foi publicada no Diário Oficial, e agora nós estamos aí aguardando a publicação do edital, dando essas regras mais especificadas a respeito de como se darão as provas, as disciplinas. Falaremos também um pouco a respeito do concurso que ainda está em andamento, esse concurso que foi dado início no ano passado e que agora nós estamos às vésperas aí da prova oral. Um concurso bastante difícil, passaram pouquíssimas pessoas. Nós vamos dar uma conversada a respeito disso aí e vamos também conversar a respeito do curso intensivo que a Escola do Ministério Público pretende ofertar aos interessados em fazer o concurso do Ministério Público de Santa Catarina, dando aí alguns detalhes a respeito disso aí. E eu começo aqui fazendo, além da apresentação aqui dos nossos professores aqui dessa bancada, perguntando também, pedindo aí ao professor Henrique aí que nos falasse a respeito desse último concurso, esse concurso que na verdade ainda está em andamento e que teve uma quantidade recorde, né, professor Henrique, de alunos inscritos para a prova preambular, e que também, por outro lado, foi uma prova bastante difícil, tanto a preambular objetiva quanto a preambular dissertativa, né? Então, Alexandre, Ayrton, obrigado pela participação aqui, pela oportunidade de trabalhar mais uma vez com vocês. Os concursos do MP de Santa Catarina, eles possuem uma particularidade em relação aos demais aí pelo Brasil. É o estilo, a formatação da prova. Ela é feita em duas etapas, feita na etapa matutina e etapa vespertina. Isso acaba, de certa forma, exigindo do candidato uma preparação muito específica, porque ele vai ficar vinculado ao certame psicologicamente e fisicamente também durante o dia inteiro. Então ele vai fazer provas em 2 períodos, ele não vai desligar, vamos dizer assim, tão cedo da prova de concurso, acho que nem quando sai da última etapa. Então esse é o primeiro ponto da preparação do concurso que eu gostaria de tocar, porque o candidato ele tem que ter uma preparação um pouquinho diferenciada. As questões, como sempre, elas são de nível médio difícil para difícil, né, e até bem exigente, vamos dizer assim. Algumas questões tradicionais que nós podemos observar na prova, outras questões até inesperadas que ninguém apostava que fosse cair, mas dentro do universo jurídico aí que nós vivemos, o edital está aí para provar que a gente deve ler da primeira, do A até o Z, né, Alexandre, né? Então, o candidato ele deve passar por todo o edital e, em especial, eu sempre falo isso, não descuidar das legislações estaduais e também da Constituição do Estado de Santa Catarina. Tá certo, isso é bastante importante, essa explicação, professor Henrique, até porque, de fato, nós tivemos alguns ineditismos nesse concurso que ainda está em andamento, né? Professor Ayrton, o senhor notou também alguma dificuldade? Eu sei que o senhor trabalhou especificamente a disciplina de Direito Penal. Eu acho que isso foi uma das situações também que causou bastante dificuldade aos alunos. O que o senhor conseguiu extrair de feedback dos nossos alunos que acabaram fazendo a prova e acabaram sentindo essa dificuldade, ou de outros candidatos também que acabaram exprimindo isso aí, seja em rede social, seja em comunicação ao professor? O que o senhor notou assim que eles trouxeram de dificuldades na hora de fazer essa prova preambular objetiva? Em se tratando de direito penal, acredito que a grande guinada aí foi a introdução das teorias de base funcionalista na nossa prova do Ministério Público aqui de Santa Catarina.
que até na prova anterior a essa, as questões, pelo menos no nível teórico, transitavam nas teorias de base finalista. E, por exemplo, apareceu teoria do minifacto, apareceu algumas teorias de base funcionalista alemã que até então não tinham aparecido na prova. Mas quem estudou com a gente aqui na Escola do Ministério Público, com certeza está preparado para enfrentamento dessas questões aí, porque a gente acaba num nível histórico, trazendo desde as teorias de base causalista, passando pelas neocantistas, causalistas, funcionalistas, e até hoje as teorias de base pós-funcionalistas, que tem caído em alguns concursos, Minas Gerais, Paraná, tem aparecido e talvez apareça aqui em Santa Catarina também. Provavelmente. Uhum. Certo. O que eu tenho notado também é que, claro, como o professor Henrique falou, algumas questões apareceram de maneira bastante inusitadas, né? Com utilização de sinônimos e a utilização de paráfrases, né? de doutrinas e regras, mas de modo geral acho que dá para dizer que aquilo que é estudado dentro do contexto normal de concurso acaba caindo, de modo algum ele deve ser descartado, né? Eu acho que é necessário que a gente estude aquilo que está na legislação, aquilo que se é transmitido nos cursos, em especial o curso da Escola do Ministério Público, independentemente de vir questões inéditas, né? Eu acho que talvez o maior objetivo, o maior muro a ser transposto seja você conseguir atingir o maior número de questões, né, professor? Sim, o ineditismo, na verdade, ele se refere ao fato de determinado ponto do edital que até então não vinha aparecendo nas provas, apareceu na última, mas a preparação de base do solo, ela credencia o candidato a poder trabalhar, né, todos os outros aspectos do direito, né? Então, investindo na preparação de base, eu sempre reforço muito na ideia de leitura de lei seca e entendimento jurisprudencial atualizado dos tribunais superiores. Isso com certeza rende bons frutos para o candidato. Essa é uma pergunta até que eu faço assim, o professor Henrique, professor Eito, porque os alunos têm muita dúvida nisso aí, né? A jurisprudência, mas a jurisprudência eu consigo encontrar a jurisprudência para lá e a jurisprudência para cá, né? Como se optar pelo entendimento jurisprudencial para que eu esteja preparado para conseguir acertar aquela questão? Há uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que regulamenta essa questão de aporte jurisprudencial, no sentido de que na prova objetiva, na preambular, só aparecerá questões de nível jurisprudencial sedimentado. Então é muito comum aparecer questões vinculadas à Constituição Sumular e também precedentes de informativos do próprio STJ, né? É muito comum aparecer esse tipo de questão. E aí, obviamente, o aluno que vai fazer um concurso de alto nível desse tem que estar preparado, tem que saber o que está acontecendo, o que está se decidindo, tanto no STJ quanto no Supremo Tribunal Federal. E a organização nesse ponto, Ayrton, é fundamental, assim, por exemplo, para estudar a jurisprudência, um bom caderninho de informativos jurisprudenciais e na sequência, vamos pegar os mais recentes, 2017, 18, 19, né, 20 ainda, porque ainda estamos no começo, mas para o aluno dividir por temas, penal, processo penal, difusos, direito civil. Então, dentro dessa organização, o candidato ele consegue se encontrar. Se ele for pesquisar no site, ele mesmo tentar fazer a busca por palavra-chave, eu acho que ele vai encontrar um pouco de dificuldade, porque vão surgir muitas dúvidas sobre o que efetivamente pesquisar. Certo. A doutrina ela auxilia nisso também, né? Salvo engano, na própria resolução do CNMP existe também a definição de que conceitos doutrinários eles têm que estar sedimentados também, né, professor? Isso, Alexandre, muito importante. Então, assim, é muito importante o aluno saber que se há orientação jurisprudencial no sentido A e no sentido B, e essa orientação não é uma orientação sedimentada, isso não vai aparecer na prova
Ou não deveria aparecer, Ou né? não deveria, mas se aparecer até é passivo de anulação, né? Sim, porque afronta aquela resolução do Conselho Nacional. E com relação ao aporte doutrinário, as teorias, ou a questão vai situar num autor, então a questão vai dizer, olha, conforme o autor tal, e aí vai pedir a orientação relacionada ao aporte teórico que ele apresenta, né? Ou então é uma orientação doutrinária também sedimentada no plano nacional, né? Então, quando há divergência no plano da doutrina e a questão não situar o autor, isso provavelmente não vai aparecer, né? Porque aí... Certo. Professor Henrique, o senhor tem até um livro a respeito de direitos difusos coletivos, né, já bastante conhecido aí no meio jurídico, e eu gostaria até de aproveitar essa situação, essa oportunidade, para perguntar com relação à prova preambular objetiva do concurso que ainda está acontecendo, o 41º, se nós tivemos situações dessas, de exigir conhecimento a respeito de jurisprudência consolidada e de doutrina consolidada nessa área de direitos difusos e coletivos. Sim, e esse é um fenômeno, Alexandre, que não está ocorrendo só aqui em Santa Catarina, não. Agora em 2019 nós tivemos duas provas objetivas do concurso do MP de Goiás. Uma foi anulada por questões relativas ao certame, não foi problema da prova, né? E aí tivemos uma segunda prova preambular, e nas duas a banca examinadora ela perguntava o autor fulano de tal, no penal ele perguntava, dava uma transcrição do livro. Em difusos, em duas questões, segundo os autores, fulano e beltrano, dava transcrição. Então as provas de concurso estão migrando para essa ideia doutrinária também, o que reforça a necessidade do aluno conhecer um pouquinho mais que o básico, né? Além dos conceitos básicos, se aprofundar um pouquinho nos termos até que são mais rebuscados, porque o que muitas vezes acontece o candidato não está familiarizado exatamente com um sinônimo do termo que está sendo colocado na prova. Perfeitamente. Isso me leva a fazer uma pergunta, professor Henrique, que muitos dos nossos alunos e pessoas que nos assistem podem até trazer essa dúvida. Poxa, mas eu preciso então estudar todos os doutrinadores de direitos difusos e coletivos para poder decorar os conceitos deles? Ou simplesmente o fato de aquele doutrinador dar aquele conceito que eu sei que é sedimentado nas demais doutrinas já seria o suficiente? Sim, em tese seria o suficiente. Você estudar aquilo que vem sendo o mais aceito, vamos dizer assim. Perfeitamente. Certo. Bom, com relação à questão da banca, professor Ayrton, o senhor notou também na área de direito penal e de processo penal, que eu sei que também o senhor acaba ministrando algumas disciplinas ali, o senhor notou alguma coisa com relação à questão da influência que a banca teve com relação à formulação das questões? Eu ainda pergunto na área da preambular objetiva, né? Depois a gente vamos conversar um pouquinho sobre a preambular discursiva do 41º concurso. Sim, Alexandre, eu acredito que a prova é muito a cara da banca, né? É importante conhecer a banca para mais ou menos tentar prever o que pode aparecer na prova. Então como o professor Henrique acabou dizendo, esse modelo de prova objetiva a partir de um aporte teórico limitado a um autor é muito a cara da banca da prova de Goiás, essa última prova de Goiás, As duas últimas, né? Então é importante conhecer a banca para tentar fotografar aí o que pode vir pela frente aí na prova preambular. E na prova preambular discursiva, professor Henrique, foi uma prova que notadamente foi uma prova muito difícil, né? Despertou muitas emoções. Despertou muitas emoções, né? Alguns sentimentos não tão bons, né? Mas o que o senhor achou dessa prova preambular discursiva, em especial ainda na sua área de direitos difusos e coletivos? Bom, primeiro de tudo, em relação à prova preambular discursiva, se eu posso dar um recado antecipado assim, para o candidato, treino mesmo até cansar a mão. Tentar responder o maior número de provas que você conseguir, tentar analisar o maior número de teses que você conseguir, tentar fazer o maior número de dissertações sobre determinado tema que você conseguir,
e procurar um modelo estrutural das peças que nós utilizamos comumente aqui no MP de Santa Catarina. Feito isso, a dificuldade da prova, quando o candidato ele absorve bem isso, a dificuldade da prova vai ficar basicamente em organizar as ideias ali na hora, porque o estudo em si, né, o conhecimento, já vai estar tudo com o candidato. Esse é o passo a passo para você fazer uma boa prova. E o treino ele é interessante por duas questões especiais. Primeiro, para organizar ali na hora, e o segundo é o grande ponto, né? É a questão do tempo. Né? Muitos candidatos reclamaram do tempo. Ah, não deu tempo para fazer a prova, em especial de penal. De penal houve um reclame muito grande em relação ao tempo. O tempo foi muito apertado, só dá tempo de ler. Então, assim, o tempo é uma preocupação do candidato. Quanto mais você treinar, melhor você vai desempenhar ali na hora. Então, essa é a ideia que eu dou. E, claro, né, observar o maior número de teses que você puder observar, porque não vai cair uma coisa, assim, não espere que caia algo simples na hora da prova. Eu aproveito porque nós tivemos o curso de peças processuais da Escola do Ministério Público e eu lembro que eu ministrei a disciplina de confecção de denúncia, tanto que acabou caindo uma denúncia, na verdade não caiu uma, caiu duas denúncias, né, no fim das contas, mas era uma preocupação bastante grande que eu já alertava os nossos alunos que eram candidatos na segunda fase do certame, que era o tempo, você conseguir cuidar para que a sua peça fosse confeccionada a tempo de você fazer a entrega dela com tranquilidade. E me parece que a de penal, né, professor Ayrton, foi algo que realmente trouxe a maior preocupação de todas. Embora fosse uma prova difícil, né, um nível bastante complexo, mas o tempo parece-me que foi o principal inimigo dos candidatos, porque quem estudou, quem se preparou, teria condições, se tivesse talvez um pouco mais de tempo, conseguiria resolver essa prova, né? Sim, professor. Com relação à dificuldade da prova, todo mundo já aguardava uma prova difícil. A prova preambular prática do Ministério Público aqui de Santa Catarina não é fácil, nunca foi fácil, né? Então, os alunos estavam preparados para isso. Mas, com relação à extensão da prova, realmente parece que houve uma atipicidade, né, na construção dessa avaliação. Mas como se preparar para uma prova assim? O professor Henrique deu a letra aqui, disse tudo que precisava, né? Ao tempo que tu vai lendo, parece que eram 14 ou 15 laudas, né, de enunciado. Ao tempo que tu vai lendo, tu vai estruturando as ideias, aí organizar com lógica de conteúdo e administrar o tempo, né? Essa é porque na verdade o aporte teórico, a parte de legislação, o aluno tem aquele conhecimento para poder responder aquelas questões. Administrando o tempo, tu consegue elaborar uma prova razoável. E uma dica para quem vai fazer uma maratona, né? Maratona são 42 quilômetros, obviamente que tem que fazer algum treinamento antes disso. Ninguém participa de uma maratona do zero, né? A pessoa tem que dar o start, tem que dar o início fazendo alguma coisa. E fazer provas em casa, ou na biblioteca, ou qualquer outro lugar, pegar as provas dissertativas e começar a treinar na mão mesmo, manuscrito, para ver o tempo que leva para conseguir confeccionar aquela prova, eu acho que já é um grande passo, né? Que você dá a caminho de conseguir medir a evolução, né? Medir a evolução. E assim, né, acima de tudo, eu sempre costumo dizer assim aos alunos, essa é uma dica particular que eu dou, né? Eu falo, participem de todos os concursos que vocês puderem fazer. Por quê? Porque existe o clima, o ambiente, o astral do concurso, né? E você tem que estar acostumado com aquilo, você não pode deixar aquilo te afetar, né? Você não pode chegar e, meu Deus, mas tem 3, 4 mil candidatos aqui, quem sou eu no mundo, nesse meio de gente aqui, nesse mar de gente, né? O candidato tem que se sentir confortável ali, é o ambiente dele, né? Ele tem que pensar que, não, eu estou aqui, eu vou fazer a minha parte e vou conseguir chegar lá, né? Eu acho que isso é bastante importante. Então a gente vai encerrar esse bloco aí, porque nós vamos falar no próximo bloco a respeito do que esperar para essa próxima prova desse 42º concurso aí, cujo edital está às vias de ser publicado. Está no forno.